Boa noite a todos. Já temos um número significativo aqui na aula. Bom, primeiramente, quero agradecer também novamente a presença de todos vocês, a oportunidade também, professor Alfredo. Infelizmente, semana passada não pude estar aqui na quarta-feira, no primeiro horário, por conta que eu tive um problema de internet, mas graças a Deus já foi solucionado. E para dar prosseguimento ao conteúdo, certo? Já que falta aí quase um mês para nossa prova. Então, semana passada. Não teve, professora, boa noite. Não teve sua aula na quarta-feira passada? Não, Alessandra. Boa noite, Alessandra. Não teve, porque... Eu pensei que eu tinha perdido, até falei ao professor Ricardo que eu não vi a postagem do vídeo, né, que eu queria ter assistido para dar continuidade para hoje. Aí eu disse, olha, não tem nada gravado lá, não sei se... Aí ela me pôde ver, né? Eu pensei que tinha assistido essa aula. Mas menos mal que eu não perdi nada. Isso, não perdeu nada. A gente vai continuar desde onde a gente parou. Não teve porque eu estava sem internet. Aí o professor Alfredo que ministrou a aula na semana passada, tá? Então vamos continuar. Vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente já dar prosseguimento e vai funcionar da mesma forma, tá? Qualquer dúvida, podem adicionar no chat que a Adriene está aí monitorando. Qualquer coisa é só me chamar, tá, Adriene? Pode interromper. Tá bom, professora. Bora lá. A gente vai finalizar, meninas, hoje, a nossa temática, que é sobre tipologia textual e gênero textual. A gente parou, se eu não me engano, no segundo exercício. Então, estamos ainda na parte dos exercícios, vamos finalizar hoje. E se der tudo certo, se der tempo, já vamos iniciar o nosso novo conteúdo, que é análise de textos. Super importante também. Sobre interpretação e compreensão textual, que eu falei para vocês na aula retrasada, tá? Mas vamos lá. Resumindo, para quem aí não assistiu a aula passada, ou para quem... para se localizar mesmo, já que a gente vai tratar de exercícios a respeito dessa temática, nós abordamos sobre tipologia textual e sobre gêneros textuais. Recordando, tipologia textual, quando vocês ouvirem, quando vocês lerem a palavra tipologia textual ou tipo de texto, vocês precisam lembrar que se trata, então, da forma com que o texto ele vai se apresentar. Então, tem umas características, né, que são fixas, os traços linguísticos que são predominantes em alguns tipos de textos, que nós estudamos, como a narração, a injunção, a prescrição, enfim, nós estudamos os 6 tipos textuais na semana passada, certo? E os gêneros textuais, que são justamente, né, os subgrupos que estão aí nesses tipos textuais, que têm a ver com a função social específica, que são pressentidas e vivenciadas pelos usuários da língua. Ou seja, gênero textual é o uso social, é como eu utilizo esses tipos textuais no meu cotidiano. E a tipologia são as classificações dadas à estrutura fixa do texto, ok? A gente viu um pouquinho, aliás, a gente viu detalhado sobre o texto narrativo, o texto descritivo, o texto injuntivo. Não se preocupe se vocês não lembram que nos exercícios a gente vai ter que voltar um pouquinho. O texto prescritivo, a diferença do injuntivo para o prescritivo, o texto expositivo, enfim, e o texto dissertativo argumentativo, que é a tipologia textual cobrada aí na prova da redação de vocês, tá? A gente fez o primeiro exercício semana retrasada, fizemos o segundo, paramos justamente na sinopse, né? Sobre o gênero textual sinopse, que vocês ficaram na dúvida entre duas alternativas, se eu não me engano, certo? Nós resolvemos. Agora vamos para o nosso terceiro exercício. Então, é assim, nós estamos em reta final, praticamente,
Contagem regressiva para a prova de vocês. Não podemos perder tempo, hein? Vamos ganhar tempo. Então, nesse momento, eu trouxe para vocês uma questão que tem a ver com o que nós estudamos, gênero textual, e é uma questão, inclusive, muito recente, do Enem, do ano passado, da primeira aplicação. E, como eu falei para vocês, sempre comecem a ler, quando vocês verem a questão, se depararem com a questão, sempre comecem a ler pelo enunciado, tá? Primeiro, procurem saber o que o enunciado está pedindo de você, tá? Então, vamos para o enunciado, primeiramente. Aqui. Pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele se enquadra no gênero, ou seja, eu já sei então que, segundo o enunciado, ele quer que eu identifique qual o gênero textual desse trecho aqui que ele me apresentou, certo? Então vamos lá. O título diz o seguinte: Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Não sei se vocês fizeram nem ano passado, mas talvez até vão lembrar aí dessa questão. Como explica o The New England Journal of Medicine, sou péssima em inglês, hein? A paciente, chamada Joanne Simpson, tinha sinais de infarto, como dores no peito e pressão alta, e apresentava problemas nas artérias coronárias. Ao fazerem um ecocardiograma, os médicos encontraram o problema, cardiomiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração partido. Essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase pós-menstrual e pode ser precedida por um evento muito estressante ou emotivo. Nesses casos, o coração apresenta um movimento discinético, transitório da parede anterior do ventrículo esquerdo, com acentuação da cinética da base ventricular, de acordo com um artigo médico brasileiro que relata um caso semelhante. Simpson foi encaminhada para casa após 2 dias e passou a tomar medicamentos regulares. Ao Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda do seu animal de estimação, um cão da raça Yorkshire Terrier. Recuperada após cerca de 1 ano, ela diz que não abrirá mão de ter um animal de estimação porque aprecia a companhia e o amor que os cachorros têm aos seus humanos. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. Então, está disponível no site Exame Abril, certo? A revista. E aí ele quer que vocês marquem a alternativa que remete ao gênero textual desse texto que nós acabamos de ler. E aí, o que vocês marcariam? Mandem aí no chat. O que vocês marcariam? Professora, eu estou em dúvida entre a D e a E. D e a E? Ok, Alessandra, né? Isso. Tá, quem mais além da Alessandra? A Alessandra está em dúvida entre relato e notícia. Pode analisar, tá? Sei que vocês precisam de um tempo. Olhem sempre a fonte, de onde vem, certo? As características. Pois eu tenho dúvida, sabe, professora? Porque o relato ele não dá assim algumas minúcias do texto. E também notícia também dá, né? Por isso que eu fiquei na dúvida. Ainda tenho dúvida quando é realmente relato, quando é notícia. Tá. Então vamos lá? Vamos então desconsiderando. Adriene, se alguém mandar aí no chat, pode me avisar, tá? Pois então, professora, uma aluna acabou de verificar aqui.
Em relação à pergunta, a Sara Letícia deu a opção de ser ou a alternativa C ou a E. A C ou a E, certo? Isso. Tá. E o Kevin Macedo acabou de digitar agora a letra D. D. Tá. Então, vocês ficarem em dúvida entre reportagem, relato e notícia. Ok, vamos lá E o então. Igor Matos acabou de citar a letra C. C. Ok. Tá. Tá, ok. Qualquer coisa pode falar, tá, Adriane? Não se preocupe. Então vamos lá, meninas. Conto. Por que vocês consideraram conto? Pois exibe a história de vida de Joanne Simpson. Não, a gente não vê a história da vida da Joanie, né? Joane, não sei. A gente não consegue ver detalhes da vida dela. Não é um texto narrativo, certo? Então a gente já desconsidera a letra A. B, depoimento, pois expõe o sofrimento da dona do animal. Também não, até porque a gente não vê discurso direto, certo? C, reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia. Eu imaginei que vocês fossem ficar em dúvida entre reportagem e notícia, né? Que foram as que, inclusive, as que mais teve índice, né, de marcações ano passado nessa questão. Por quê, gente? É preciso que vocês, primeiramente, lembrem aí das diferenças, das características de reportagem e notícia. A reportagem, a gente vai ver que é um gênero textual que é muito mais abrangente, né? A gente consegue ver na reportagem discurso direto, discurso indireto, a gente vê mais detalhes na reportagem. E sim, elas estão nas revistas, elas estão aí nos jornais, por isso que teve muito índice também de marcação nessa questão. Mas, para ser uma reportagem, precisaria ser um texto mais extenso, mais aprofundado, e a gente vê que é algo muito breve, né? É somente mesmo com o único intuito mesmo de informar sobre algo. Por mais que tenha, assim, que discuta ainda um pouquinho sobre a questão da cardiomiopatia, cientificamente, ainda assim, não é considerado uma reportagem, tá? Porque para ser reportagem, precisaria ser um texto mais aprofundado, tá bom? Então, não seria reportagem. Por que não seria relato também? Porque o relato, ele é muito parecido também com o depoimento. É uma narração, então a gente ia ver consideravelmente aí o discurso direto. A gente ia conseguir ver a fala nitidamente da Joanne Walsh, da Joanne Simpson. Então, por isso que não seria relato também, tá? Não estamos aí vendo, estamos visualizando a questão desse estresse que foi vivido por ela, mas nesse tipo de texto que nós acabamos de ler, ele não pode ser considerado relato, porque a gente não consegue ver o discurso direto da paciente, que no caso foi a Joane, tá bom? Então teria que ter a fala da Simpson, né? Para poder ser um discurso Sim, direto e considerar um relato, né? Tá. sim, seria justamente isso. A gente conseguiria enxergar de fato aí a Joane, né, nitidamente no texto. Então, seria a letra E, notícia, tá? A gente vê que as características da notícia são justamente essas. Ela propõe apresentar um assunto com o intuito de te informar, de expor alguma temática relevante, tem o título, tá? Tem o lead, tem o corpo do texto, ou seja, pelo que a gente consegue visualizar aí, pelo que o Enem nos disponibilizou, fica mais adequado em falar que é uma notícia, tá? Por conta das características. Certo? Então, só para fechar mesmo a minha dúvida. Então, eu fiquei entre D e E, tá? Aí, então, o que diferenciou mesmo seria o discurso direto. Se tivesse o discurso direto, seria um relato, é isso? Sim, o relato é muito individual, certo? Seria algo muito pessoal, então a gente ia conseguir ver nitidamente a emoção da Joane, né? Nitidamente, a fala dela, as suas. A gente sabe que ela sofreu com a perca do seu cachorrinho, mas a gente sabe de forma muito superficial, segundo o que a notícia nos disponibilizou,
tá? Não foi algo aprofundado, tá? Por isso que não seria relato. Por isso seria notícia. Ok, Certo? obrigada. Certo? Ok. Obrigada. Nada. Então, para vocês verem como é que gênero textual cai no Enem, tá? São uma das temáticas, uma das questões, dos assuntos que são mais abordados. Aí aqui eu coloquei para vocês o resumo, né? Por que ser a letra E? Porque é um texto informativo sobre um evento real, tá? Que é veiculado no meio de comunicação jornalístico, que é a revista Exame. E também aí, pessoal, como eu falei para vocês, sintético, apresenta descrições detalhadas sobre um fato realístico, atual e cotidiano, tá? Então, lembrem, é algo impessoal. Relato seria algo muito pessoal, tá bom, Alessandra? Que se compararia também aí com depoimento, né? Esse daqui também foi uma questão do Enem, se eu não me engano, de 2017. Talvez você ficar com uma dúvida aí nessa questão, porque é um pouquinho mais detalhado. Vamos lá. Vamos começar pelo enunciado, como eu falei para vocês anteriormente. O fragmento do texto A Vaca, de Moacir Scliar, é narrativo por quê? Então, eu já sei qual a tipologia desse texto. Eu sei que ele é um texto narrativo, tá? Ou seja, consigo ver uma sequência de ações com personagens, com o espaço, né? Com o tempo, enfim. Já sei as características do texto narrativo, já vou ligando aqui. Então, vamos lá. A vaca. Numa noite de temporal, um navio naufragou ao largo da costa africana. Partiu-se ao meio e foi ao fundo em menos de 1 minuto. Passageiros e tripulantes pereceram instantaneamente. Salvou-se apenas um marinheiro, projetado à distância no momento do desastre. Bem afogado, pois não era bom nadador, o marinheiro orava e despedia-se da vida, quando viu a seu lado, nadando com presteza e vigor, a vaca Carola. A vaca Carola tinha sido embarcada em Amsterdã. Excelente ventre, fora destinada a uma fazenda na América do Sul. Agarrado ao chifre da vaca, o marinheiro deixou-se conduzir e assim, ao romper do dia, chegaram numa ilhota arenosa, onde a vaca depositou o infeliz rapaz, lambendo-lhe o rosto até que ele acordasse. Notando que estava numa ilha deserta, o marinheiro rompeu em prantos. Ai de mim, esta ilha está fora de todas as rotas. Nunca mais verei um ser humano. Chorou muito, prostrado na areia, enquanto a vaca Carola fitava-o com seus grandes olhos castanhos. Finalmente, o jovem enxugou as lágrimas e pôs-se de pé. E aí? A gente sabe que esse texto é narrativo. Agora vocês vão me dizer, aí no chat, podem falar também alto, tá? Qual alternativa vocês marcariam? Por que vocês acham que esse texto é narrativo? Esse trecho, né, do texto. Professora, a Sara Letícia mencionou a alternativa C. C. Ok. Por hora, só ela que mencionou alguma resposta. Tá. Então vamos lá por desclassificação, só para a gente não perder muito tempo. Qualquer coisa podem falar, tá? Podem mandar o que vocês acharem. Diga. Antes de iniciar a explicação, o Kevin Macedo deu a alternativa E. E. Ok, Kevin. Tá, vamos lá. Vamos considerar, tá? A trama explora entre seus elementos de composição problemas do cotidiano. Não, né? Não são problemas do cotidiano. A gente não vê, não é comum a gente ver esse tipo de problema que foi destacado no trecho. B. Nele predomina o discurso direto com consequente apagamento da figura do narrador. Pelo contrário, a gente vê veemente aí a figura do narrador, até por conta disso é um texto narrativo, certo? C.
Os eventos se sucedem em progressão temporal, com espaço e personagens bem delimitados. Seria a letra C, gente. Isso mesmo, tá? Porque a gente vê que na tipologia narrativa, os eventos precisam acontecer de forma sequencial, certo? Então, precisa ter uma ordem para esses acontecimentos, até mesmo para que o leitor consiga já raciocinar, já imaginar como se daria essa questão. Eu tenho certeza que eu estava lendo aqui, vocês estavam imaginando a situação, porque está numa sequência exata. Então, a gente vê espaço bem delimitado, a gente vê os personagens bem delimitados, tá? A gente vê o tempo dos acontecimentos. Tem também um detalhe, né, professora, que tem o final, né? Sempre tem o início, o meio e o fim, né, da narração, não é isso? Isso, muito bem, exatamente, Alessandra. Sempre tem um início, meio e fim. A gente consegue visualizar nitidamente isso, consegue saber quais são os personagens, né? Onde é que está acontecendo por conta do espaço, ou o tempo, o enredo em si a gente consegue entender. Então, precisa ter toda esse ligamento para que a gente possa chamar de um texto narrativo. Por que não seria a letra E, né? Caracteriza espaço e tempo com detalhes minuciosos que promovem o envolvimento dos leitores. A gente consegue sentir esse envolvimento? Consegue, certo? Só que nesse trecho a gente não consegue, ainda assim, ver esses detalhes minuciosos. A gente consegue ver a característica do espaço, mas a gente vê que ele parte muito para a ação, né? A gente já vê de fato o que está acontecendo. Ele não para muito tempo caracterizando o cenário, né, o tempo. A gente tem um envolvimento como leitor, porque o texto é bem direto em relação à ação, do enredo ali, o que está acontecendo, qual é o motivo mesmo de como será o fim desse marinheiro, entendeu? Então, esse envolvimento, na verdade, ele é mais ocasionado por conta da ação, não por conta dos detalhes minuciosos do tempo e do espaço, tá bom? Kevin, né? Colocou a letra E. Então, por isso seria a letra C. Entendido? Vamos falando, tá? Aí eu coloquei uma explicação aqui para vocês, porque seria a letra C, para que quando vocês consigam ter acesso ao material, saibam o gabarito correto. Esse daqui também é bem conhecido, aliás, acredito que vocês não terão muitas dificuldades. Bora lá. Primeiro passo, olhar para o enunciado. Vamos ver o que ele está pedindo da gente. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento essa aqui não foi do Enem, tá? Foi de um vestibular mesmo, que eu selecionei, só para vocês terem noção um pouquinho desse gênero textual que nós vamos aí trabalhar nesse momento. Então, ele quer saber que tipo de gênero textual é esse trecho de um artigo, né, que foi tirado aí desse jornal da ciência. Gente, uma dica para vocês, sempre olhem a referência. A referência dá muito spoiler do que seria, tá? Então, no caso, disponível em jornal USP, Ciência da Saúde, Doenças Psiquiátricas e Neurológicas, enfim. Vocês já sabem que tem toda uma base científica, né? Então, com base nisso, olha só, para vocês nem precisam muito ler o texto. Só essa dica, né? Eu acho que é a letra C. Justamente, Alessandra. E é isso que eu quero explicar para vocês na nossa aula de análise de Ganharia texto. tempo, né, professora? Só se olhar aqui. Já economiza tempo, justamente, Alessandra. Já economiza tempo, tá? É justamente sobre isso que eu quero mostrar para vocês na nossa aula de análise de texto. Por isso que é muito importante vocês partirem para o enunciado, porque às vezes o enunciado, ele fala assim, de acordo com o segundo parágrafo, você não precisa ler o primeiro, a gente precisa de tempo. Então, é só o segundo parágrafo. Você vai conseguir encontrar no segundo parágrafo a resposta. Então, tempo é o que a gente mais precisa na prova do Enem. Então, economizem mesmo, tá? Então, seria a letra C. Quando vocês lerem com mais calma, quando eu enviar esse material, vocês vão ver que vai falar justamente sobre esses distúrbios psiquiátricos
que tem base genética diferente de doenças neurológicas, vai explicar, tem todo um cunho científico, enfim. Então, seria o texto de divulgação científica. Bora lá. Letra C. Esse aqui foi do Enem. Esse aqui a gente vai parar um pouquinho para analisar, tá? Então, essa aqui foi do ano passado, só que é da aplicação digital. Não sei se alguém aqui fez aplicação digital, e foi uma das questões que caiu aí na prova de linguagens. Vamos para o enunciado primeiramente. Nesse texto, o entrelaçamento de vários gêneros textuais é um mecanismo discursivo para... Então, ele quer saber, né? Ele já tá te especificando o quê? Que vocês vão encontrar aí um entrelaçamento de vários gêneros textuais. Então, tem mais de um gênero textual nessa questão. Aí a gente vai, então, descobrir quais são esses gêneros. E aí, depois que vocês descobrirem quais gêneros que estão envolvidos nessa questão, vocês vão marcar por que seria um mecanismo discursivo, né? Qual é a função, qual está sendo o objetivo, a finalidade desses gêneros textuais que estão sendo apresentados nessa questão, tá? Aí, a letra tá bem pequenininha aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. É uma questão bem bolada, achei. A gente vê... não acredito que eu dei resposta. Vocês viram? Alguém viu? Acho que baixou muito. Alguém viu? Diz aí no chat, hein? Não vale mentir, professora. Não vale mentir. Não, eu não vi. Não viu? Tá, bora lá. Olha, amor, remédio milagroso. Amor, né? Aí vem do latim, amore, dicionário Aurélio. Aí tem que... Este produto contém sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem ou de alguma coisa, sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ser ou a uma coisa, devoção extrema, sentimento de afeto ditado por laços de família, sentimento terno ou ardente por outra pessoa, adoração, veneração, afeição, amizade, carinho, simpatia, ternura, inclinação, apego profundo a alguém, algum valor ou alguma coisa que proporcione prazer, entusiasmo, paixão. Enfim, aí tá falando sobre, né, o que o produto amor contém. A indicação, solidão, carência afetiva, falta de comunicação, carinho em excesso, posologia sem restrição. Qualquer pessoa pode experimentar esse remédio. Aí a gente vem, né? Medicamento genérico, atenção. Este produto pode causar dependência. A gente vê a imagem de uma mulher com um cachorrinho e logo embaixo tem adote um cão do Canil Municipal. Aí o site da Prefeitura aí de Santa Catarina. Então, de acordo com o que vocês viram, a gente tem 2 gêneros textuais presentes. Quais são eles? O que vocês conseguiram? Né? Prescritivo, né? Eu estou confundindo. Não, o gênero textual é o social. Por exemplo, Alessandra, esse do amor, remédio milagroso, você lembra do quê quando você olha para ele? Que gênero textual você lembra quando você olha que amor, remédio milagroso, este produto contém, aí diz todo o que compõe esse remédio, né? A indicação, posologia, né? Quem não pode experimentar esse remédio. Quando a gente vê esse formato aqui, amor, remédio milagroso, a gente lembra de que tipo, de que gênero textual? Que a gente tem muito contato. Professora, o Igor Matos mencionou o gênero textual emotivo. Essa foi a resposta dele nos comentários. Emotivo, ele está confundindo com função da linguagem. Eu também acho. Nesse caso, com quem foi? Igor? Isso, tá. Igor. Vamos... Emotivo seria já a função da linguagem. Nesse caso, nós estamos falando de gênero textual. Então, nesse gênero textual, a gente vê amor, remédio milagroso. Você lembra do quê?
Você lembra de uma receita? Você lembra de uma piada? Você lembra de uma reportagem? Você lembra de uma notícia? Enfim, do que você lembra? São vários, né, os gêneros textuais. E que os demais aí que estão presentes. Nós temos dois. Pronto, já estou dando a resposta. Nós temos dois gêneros textuais presentes nessa questão. O primeiro, Uma receita, né? isso seria praticamente aí a bula, né? Que a gente costuma ter muito contato, isso mesmo, tá? Então, a bula de remédio, né? Quando a gente. Todo mundo já viu, né? Todo mundo já deve ter lido alguma vez, enfim, para ver as contraindicações. Por isso que o Enem ele busca sempre trazer o conteúdo mais próximo da nossa realidade possível, tá? Então, eles não vão pegar gêneros textuais que a gente não conhece, que a gente nunca viu, que a gente não tem muito uso no momento, né, na contemporaneidade. Então, são sempre assuntos que estão presentes na sociedade, tá? Não tem como a gente fugir. Então, ele quer trazer o assunto mais perto da gente possível, tá? Então, nesse caso, a gente consegue ver o amor, remédio milagroso, a gente remete ao que? Uma bula de remédio. E o outro lado, a gente vê como se fosse o anúncio publicitário, que é a atenção, né? Este produto pode causar dependência, adote um cão, a gente já consegue ver aí o verbo no imperativo, né? Como ordem mesmo, você precisa adotar para que você consiga experimentar desse amor, certo? Então, com base nisso, no que eu acabei de falar para vocês, qual alternativa vocês marcariam? A, B, C, D ou E? Seria B? Tá. A Alessandra falou que foi a B. Quem mais? Qualquer coisa, pode falar, tá, Andrine? Vamos lá? Quem mais? Por hora, professora, sem comentários no chat. Tá. Então vamos lá na letra A, né? Destacar a fidelidade dos cães. Não, tá? O principal objetivo aí dessa questão não foi a questão de destacar a fidelidade dos cães. B, que foi o que a Alessandra falou, certo? Realçar as vantagens de se adotar um cão. A gente vê que ele fala, além da adoção, além da adoção, né, desse animal que está abandonado, ele fala também sobre as vantagens, mas não no quesito de ter um animalzinho, né? Mas as vantagens de receber um amor. Até então, né? O amor, ele não especifica de quem. Mas poderia ser? Bora deixar essa aí, vamos ver a C, que não é nem sempre, vocês sabem, né? Sempre tem mais de uma questão que possa ser, que seja considerada certa, mas nós temos que ir sempre pelo enunciado. Então, olha só o enunciado. Nesse texto, o entrelaçamento de vários gêneros textuais é um mecanismo discursivo para. Ele quer saber por que o formulador dessa questão utilizou esses dois gêneros textuais. Qual foi o motivo? Dependência, né? Qual foi o objetivo? Isso. Tá, agora peguei. Exatamente. Agora pegou, né? Por isso que vocês precisam sempre destacar as palavras-chave do enunciado, tá? Eu preciso ler o enunciado, preciso destacar as palavras que vão me orientar ali, como se fosse uma bússola para ir até a resposta correta. Então, nesse caso, ele quer saber o motivo dessa pessoa que formulou essa questão de ter unido aí a questão da bula de remédio com o anúncio publicitário, que tem como objetivo não vender uma ideia, não vender um produto, mas sim uma ideia, que no caso seria a adoção. Então, sim, seria justamente enfatizar essa dependência decorrente do amor
aos cães. Entenderam? Sim, bem bolada mesmo, né? Tudo a ver com Bem com a bolada. mulher que é dependência, né? Se tomar errado, se for na quantidade errada, enfim. Justamente, Alessandra. Olha só como eles são muito espertos, né? Então a gente tem que ser mais do que eles. Então, por isso que não esqueçam, de fato mesmo, de, de ir riscando, sublinhando as palavras-chave do enunciado para que vocês consigam descobrir, tá? A resposta certa. Vamos lá aqui. Enem 2018, segunda aplicação. Para quem fez a Enem 2018 também, vai lembrar aí dessa questão, que diz assim, vamos para o enunciado. Você já sabe que eu vou direto para o enunciado. O fragmento do texto jornalístico, olha só, ele já está me dizendo que esse fragmento faz parte aí de um texto jornalístico, tá? Então, eles tiraram, provavelmente, de um meio aí de jornal, aborda o lançamento de um livro sobre arte no Brasil, tá? Então, eu já sei que eu vou ler algo que faz parte de um texto jornalístico que vai falar sobre arte NAIF no Brasil. Por quê? Na organização desse trecho, predomina o uso da sequência. É a mesma coisa que eu falei para vocês da função da linguagem. Posso ter mais de uma função? Posso. Mas eu tenho que sempre ver o enunciado. Ele quer saber o que predomina nesse trecho, tá? Jornalístico. A gente vai ler, você vai escutando direitinho, e aí você vai ver o que está se sobressaindo, o que está se destacando, tá bom? Então, bora lá. Cores do Brasil. Ganhou nova versão, revista e ampliada. O livro lançado em 1988 pelo galerista Jacques Ardis, cuja proposta é ser publicação informativa sobre nomes do movimento Arte Knife do Brasil, como define o autor. Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, assegura Ardis. O termo, em francês, foi adotado por designar internacionalmente a produção que no Brasil é chamada de arte popular ou primitivismo, esclarece Ardis. O organizador do livro explica que a obra não tem a pretensão de ser um dicionário. Falta muita gente, são muitos artistas, observa. A nova edição veio da vontade de atualizar informações publicadas há 26 anos. Ela incluiu artistas em atividade atualmente e veteranos que ficaram de fora do primeiro livro. Então, a gente vê. A Arte Knife no Brasil 2 traz 79 autores de várias regiões do Brasil. Ok. Então, segundo o que vocês viram, vocês iriam marcar que esse trecho seria injuntivo, sugerida pelo destaque dado à fala do organizador do livro? Seria argumentativo, caracterizado pelo uso de adjetivos sobre o livro? Seria narrativo, construída pelo uso de discurso direto e indireto? Seria descritiva, formada com base em dados editoriais da obra? Ou seria expositiva, composta por informações sobre a arte NAIF? E aí, o que vocês marcariam? Eu estou entre D e E. D e E, ok. Quem mais? Professora, o Vitor Silva mencionou a letra E, a Tainá Pantoja também mencionou a letra E, Kevin Macedo, letra E, Emilene Germac, D, e Sara Letícia, D ou E também. Ela deu essas duas hipóteses. Ótimo. Estou feliz porque vocês não colocaram as demais, tá? Injutiva não teria como ser, né, gente? A gente não vê um convencimento, modo de persuadir o leitor, nem nada. Argumentativo também não, tá? Narrativo também, fora de cogitação. Descritivo, bora lá para descritiva.
formada com base em dados editoriais da obra. Bora lá? A gente vê uma descrição. Olha só, quando a gente fala em descritivo, a gente procura descrições, né, minuciosas do assunto. Pela quantidade, até mesmo vamos pela quantidade de texto que a questão está nos fornecendo. A gente consegue ver uma descrição minuciosa desses dados editoriais dessa obra? Não, pior que não. Não, né? A gente consegue ver que ele está mais apresentando o movimento, apresentando a arte, certo? Só expondo mesmo, né? Tá só expondo mesmo. Está só expondo, justamente. Então, seria a letra E, né? Expositiva, composta por informações sobre a arte knife. Por quê? A única função desse trecho seria justamente nos informar sobre isso. Alguém sabia do que se tratava? Eu, quando li, não sabia o que era a arte knife. Com o trecho, a gente já consegue ter uma noção do que se trata. Então, o objetivo dele é justamente te informar sobre essa arte, esse tipo de arte, tá bom? Então, seria a tipologia expositiva, a que predomina nesse caso, tá? Então, muito bem aí que a gente teve bastante questões, bastante acertos. Aqui tem a letra E, eu expliquei por quê, tá? Vamos aí pular para do ano passado também. Primeira aplicação. Não sei se quem fez em ano passado, se vocês fizeram, se vocês vão lembrar dessa questão, tá? Mas vamos lá. Novamente, primeiro enunciado. Bora lá. É comum coexistirem, olha só, coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Ok? Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são. Eu já sei que nesse trecho dessa canção de Caetano Veloso, a gente vai encontrar duas tipologias textuais, porque o enunciado já me deu isso. Ele já me informou. Agora precisa, então, recorrer para descobrir que tipos de textos, né, são esses. Vamos lá. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. No sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em cara de presidente, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot, o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou. E aí? Vocês acham? Letra A, que é descritivo e argumentativo. B, dissertativo e argumentativo. C, expositivo e injutivo. D, narrativo e descritivo. Ou E, narrativo e injutivo. Eu acho que a letra é narrativo e descritivo. Não, perdão, é letra C, expositivo e injuntivo. Tá. Profa, a Clarissa Moraes deu alternativa da letra D, a Sara Letícia também concorda com a letra D e a Tainá Pantoja também com a letra D. Tá, então vamos por ordem de classificação. Obrigada, Andrine. Letra A te considera, ok, não é a letra A mesmo, não é descritivo, tá? Não é nem argumentativo. Então, pelo que eu vi, vocês desconsideraram mesmo argumentativo e dissertativo. Ok, certo. Letra C, vamos lá. Expositivo e injutivo, pois o enunciador fala de seus estados físicos e psicológicos e interage com a mulher amada. Bora lá? Expositivo, ele está expondo. Quando a gente fala em expositivo, é informar sobre algo, tá? Injutivo é justamente convencimento sobre algo. Lembra que eu falei para vocês? A tipologia injuntiva, que a gente vê muito, por exemplo, em anúncios publicitários. Em algum momento a gente vê
ele expondo algum tipo de assunto, informando algum assunto e também convencendo o leitor de algo? Não, não, não. Então, Não, né? não. Então, bora lá na letra, com a outra, letra D que vocês falaram, né? Narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que a descreve. Sim, né? Seria a letra D, gente. A gente vê uma narração, sem contar que na letra C ele fala sobre interage com a mulher amada. Pelo menos no E trecho. o final. Eu Pelo fui menos logo no título, logo. Isso. Então, pelo menos no trecho que ele nos disponibilizou, a gente já consegue visualizar que a gente não vê um diálogo aí com a mulher amada, né? Então, por que seria narrativo? A gente vê que ele já começa dizendo, né? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. Ele está narrando alguma vivência, né? Alguma memória, ele está narrando. A gente consegue ver aí, a gente consegue já idealizar, na verdade, um certo espaço, né? Um certo enredo que ele nos descreve. E aí, automaticamente, ele vai descrevendo também o ambiente. O sol se reparte em crimes, as espaçonaves, a gente consegue já. É tão lúdico, na verdade, esse trecho, que a gente vai lendo e já vai rememorando, né? Já vai idealizando, já vai imaginando o que ele está falando. Então, além dele narrar, dele descrever, né, essa sequência aí de fatos, o espaço, ele mesmo como esse narrador, além disso, ele ainda descreve sobre o cenário que ele está enxergando, tá? É bem característico, né, professora, do texto narrativo, né? Mexer com nossa imaginação, né? Isso, justamente, ela mexe mesmo com a nossa imaginação, né? A gente já consegue ler e já idealizando como é que seria isso na vida real. Então, por isso que seria a letra D, tá? D de dado, narrativo e descritivo. Então, para vocês verem que essa questão aí foi do ano passado. Do ano passado, tá? Então, letra D, coloquei o porquê. Acho que essa é a última, não, essa é a penúltima. A gente finaliza hoje, para ir para o próximo assunto. Essa questão foi do ano retrasado, também muito recente. Isso eu quero que vocês pensem um pouquinho, hein? Pense um pouquinho, porque ela vai exigir uma certa interpretação de vocês. Bora lá. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada ou seja, para eu descobrir qual será, né, a alternativa correta dessa questão, eu terei que fazer uma leitura minuciosa, né, identificar qual foi a estratégia que eles utilizaram para abordar esse tipo de assunto, tá? Então, vamos lá. A gente vê stop bullying, já uma mãozinha, faz com que o bullying passe a história. És vítima? Fica calmo. Os bullies adoram reações nervosas. Finge que não é contigo. Não dês troco, lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho com o bullying. Junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante, não demonstres medo e acredita em ti. Conta uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Isso se você for vítima, né? Conheces alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo sozinho. Assim farás com que ele se sinta seguro. Ajuda-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Conheces o agressor? Tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncia o caso às autoridades. Ok, então bora lá. Letra A. Tal estratégia está centrada no. Letra A.
Chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas, caracterizada do português europeu, restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação do gênero como o ou a, combinação do significado de palavras escritas em línguas inglesa e portuguesa, ou enunciados de cunho esperançoso, passa a história no título do cartaz. E aí? Bora lá. Aí seria lá, o injuntivo, esse que é o texto injuntivo. Esse seria o texto injuntivo, o texto que tem como objetivo persuadir, né? Aí que tem o convencimento, não é isso? Aí, oi? Aí que tem o convencimento, né? De não fazer isso, né? O convencimento. Aí que vai o convencimento. Então, você já sabe que é um anúncio publicitário, certo? Então, nesse caso aí, não está vendendo uma ideia, não está vendendo um produto, ele está ofertando, na verdade, a ideia que é justamente sobre o fim do bullying. Vamos do pronunciado. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no... Qual foi a estratégia que eles utilizaram para fazer com que essa mensagem, de fato, né, chegue na vítima ou no agressor com mais efetividade? E aí? Aguardando as respostas no chat, professora. Tá. Por hora, Acho que nenhuma sugestão. Essa questão era um nível difícil, tá, gente? Era um nível difícil mesmo. Eu acho que é A, professora. Tá. Você acha que é A, né, Alessandra? Ok. O Kevin Macedo deu sugestão da alternativa B. B. Tá. Então, como nosso tempo tá acabando, vamos lá. Eu vou falar para vocês o seguinte, que as duas questões que foram mais marcadas, né, nesse Enem, de fato, foi a letra A e a letra B, gente. Bora lá para a letra A? A Alessandra, ela pegou logo no início. Ela perguntou injuntivo, já imaginei que ela fosse marcar a letra A. E sim, gente, seria a letra A, tá? Chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Então, ela lembrou aí da tipologia, né? E associou por quê? A gente vê que ele está fazendo a chamada de atenção para a vítima, né? Certo? Para quem sofre o bullying, para quem conhece alguém que está sofrendo, né? Sofre com o bullying, e também, né, para quem está cometendo, está, de fato, agindo aí da forma de agressor, para quem comete mesmo bullying. Então, chamou a atenção esse anúncio publicitário justamente porque ele fez essa chamada, tá? Injuntiva, né? Fica calmo, não dê troco. Então, os verbos no imperativo aí chamam bastante a atenção também do leitor, né? Com essa ideia de ordem, de chamamento, de atenção. E é por isso, tá? Que que esse anúncio publicitário fez tanto sucesso assim, porque ele utilizou dessa estratégia de falar com esses atores, né, que fazem parte aí dessa comunidade do bullying, utilizando aí a estrutura injuntiva, tá? Chamando mesmo a atenção com os verbos aí na forma de ordenança. E muitos marcaram a letra B, tá? Variedade linguística caracterizada do português europeu. Que a gente vê que a linguagem é diferente, certo? A gente vê aí, não des troco, lembra-te, né? Mostra-te, nunca deixes. Para a gente que é aqui de Belém já consegue, é muito comum para nós, né? Mas para o restante do país não é tanto assim. Então, por isso que
bastante pessoas, né, marcaram a alternativa B. Porém, lembrem sempre, tá? A gente precisa seguir o enunciado. Se o enunciado quer saber a estratégia, tá? A estratégia central da minha questão, né, do assunto, da temática, eu preciso ir atrás dessa estratégia. Então, quando eu tiver sempre dúvida, marquem, tá? Marca a alternativa, grifem, enfim. Se der tempo, pode fazer. Então, por isso que seria a letra A. Se você lembrar, né, automaticamente, lembra aí do anúncio publicitário, lembra da tipologia que ele faz parte, você já consegue aí decifrar essa questão, né? Lembrando somente aí da tipologia. Ok? São 7h28. Então, bora lá. Aí eu coloquei aqui a explicação para vocês, tá? Então, tudo direitinho, para quando vocês pegarem. Vamos lá, rapidinho, só para essa última, para a gente finalizar esse conteúdo. Aí, semana que vem, a gente já começa com análise de textos, tá? Sobre a diferença de compreensão e interpretação textual, que também cai muito, tá? Além das temáticas de função da linguagem, gênero textual, vou trazer também variação linguística, vou trazer também função da figuras de linguagem, tá? Então, além de tudo isso, interpretação e compreensão textual é bastante recorrente, vocês precisam entender a diferença dos dois, que não é igual, tá? Não é parecido, são assuntos diferentes. Vamos lá para o Enem 2019, também não tão distante assim, primeira aplicação, que é um trechinho, né, Blues da Piedade, diz assim: vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Para essa gente careta e covarde, vamos pedir piedade. Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. É muito pequenininho, né, o trecho? Aí vamos para o enunciado. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra da canção identifica-se com o gênero ladainha. Então, para quem não sabia o que é o gênero ladainha, tá? É justamente esse, é uma forma de oração dialogada, em que os fiéis ele acabam respondendo. Então, como a gente acabou de ler, né? Então, uma oração dialogada. Essencialmente pela utilização da sequência textual. Então, o que ele quer saber? Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade, ok? A letra da canção identifica-se com o gênero ladainha, certo? Essencialmente pela utilização da sequência textual. Então, ele quer saber qual a tipologia textual que o gênero ladainha utilizou para retratar, né? No caso, esse trecho aí, Luz da Piedade. Foi expositivo? Foi narrativo? Foi injuntivo? Foi descritivo ou argumentativo? Eu acho que, de novo, injuntivo, né? Isso. Profa, a Clarissa Moraes deu alternativa da letra C, e a Sara Letícia também concorda com ela, justificando na letra C. Muito bem, isso aí. Letra C, gente, injuntivo, por chamar o interlocutor à participação. A gente consegue ver que ele chama, né? Vamos pedir piedade. Senhor, piedade. Para essa gente careta e covarde, vamos pedir piedade. Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Então, a gente vê aí, de fato, uma chamada de atenção para quem está lendo, né? E a gente vê também que ele chama esse interlocutor para a participação desse gênero ladainha. Então, nem precisava a gente saber o que é o gênero ladainha. A gente lendo direitinho e interpretando, tendo conhecimento da tipologia textual, injuntivo, narrativo, descritivo, argumentativo, não teria como marcar uma outra diferente. Então, por isso que seria a letra C, tá? Muito bem. Fechamos. Finalizamos. Letra C, certinho. Vou ver como é que eu posso enviar esse material para vocês já irem também exercitando, tá? Aqui no final, eu coloquei algumas questões, porque não sei se ainda vai sobrar muito tempo para a gente, né, fazer essa revisão de questão.
mas eu peguei várias questões de vários vestibulares, inclusive também do Enem, obviamente, e adicionei aqui embaixo, nesse PDF, para que quando vocês tiverem acesso, vocês pudessem tirar um tempinho para resolver essas questões, ok? Sobre tipologia e gênero textual. Já que na aula que vem a gente vai passar para um outro tema, para outro assunto, certo? Mas que bom que nós finalizamos. Aqui conseguimos finalizar as 10 questões que eu trouxe para vocês. Vamos retornar, com certeza, sobre gênero textual nas aulas de revisão, tá? E continue exercitando, continue aí lendo, né, para não esquecer. E é isso, queridos. Espero que vocês tenham compreendido e entendido. Na aula que vem, o professor Alfredo me informou que nós estaremos aqui na quinta-feira, no primeiro horário, tá? Não estaremos na quarta-feira, na aula que vem. Vocês terão educação física. Ele pode contar com vocês melhor. Mas quinta-feira, primeiro horário, estarei com vocês com análise de textos sobre interpretação e compreensão textual. Vou trazer para vocês questões também do Enem, para a gente resolver, para vocês descobrirem a questão pelo enunciado. São as questões consideráveis fáceis, né, do Enem. Vocês sabem que pelo TRI, a gente, teoricamente, não pode errar uma face. Senão, a nossa nota em linguagem cai. Então, vamos focar também nessas questões fáceis que a gente não pode deixar passar despercebido, ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Continuem assim, participativos. E estamos todos juntos nessa caminhada e até o Enem, tá? Obrigada, boa noite. Obrigada, professor Alfredo.